Uhum. Ai, eu esqueci. Outra coisa. Qual das Maria Fernanda que entrou, por favor? Leal. Oi. A senhora está fazendo chamada. Conforme vocês vão entrando devagarinho. Bom dia, João. Lucas, bom dia. Bom dia. Gabriel. Maria Clara. Como vocês estão? Tudo bem? Uhum. Uhum. Tudo certo, senhor. Que bom. Que bom. Assim já temos grande parte da vida em dias, tá tudo bem, né? Oi, Arthur, tudo bom? Tua mãe fez jirica no teu material, então? Vitória, muito bem. Estou repetindo vocês aqui porque eu estou fazendo chamada das lives. Não fazia assim, fazia só uma anotação geral, mas agora comecei a fazer no papel. Renata. Gabriel Lacerda. Muito bem. 9. Como são 32, tá baixa a adesão. Tudo bem, Vitorinha? Renata? Eu vou fazer a mesma coisa das últimas lives. Vou corrigir o material da semana 14 e vou explicar a semana 15. Tá? Marjorie, bom dia. Vamos se organizando, que daqui a pouco a senhora começa. Pedro. Denner, olha ele.
Bom, eu vou então começar com a correção, depois eu dou mais uma olhadinha na chamada. E aqui está, então, a atividade que a senhora encaminhou para vocês na semana 14, quando a gente voltou do recesso. Ali a gente aprendeu a classificar os elementos. Eu até vou voltar para essa tabela primeiro, né? Quando a gente observa essa tabela aqui, ela traz a classificação dos elementos para nós. O que ela mostra? Ó? Ela mostra em verde o grupo dos metais, que é o maior grupo da tabela, grupo onde eu tenho elementos que são bons condutores de calor, bons condutores de eletricidade, que formam chapas, formam fios, não se quebram, possuem brilho. Então, essa parte aqui, toda de verde, ela é dos meus metais. Quem não é metal aqui e que está pintado de verde? O hidrogênio, né? Por um erro aqui de pintura dessa tabela, eles pintaram o hidrogênio, que não é um metal. Então, o hidrogênio é o segundo grupo de elementos da tabela. Ele é um grupo sozinho, porque ele é um gás altamente inflamável, incolor, reage com metal, reage com ametal. Então, ele é um elemento bem diferente, por isso que ele sozinho é um grupo. Tenho aqui, ó, pintado de amarelo, os não metais, né? Elementos que são opacos, são quebradiços, não são bons condutores de calor e nem de eletricidade. E temos aqui o grupo dos gases nobres, que são os perfeitinhos da tabela, né? São aqueles que são estáveis, vivem sozinhos, têm tudo que querem, e assim, então, encerramos a nossa classificação quanto às propriedades. O que mais que a gente observa nessa tabela? Ó? Alguns símbolos estão pretos, outros estão vermelhos e outros estão azuis. Quando eu penso no símbolo preto, símbolo vermelho e símbolo azul, a tabela está me mostrando os estados físicos. Todo mundo que está preto aqui nessa tabela é sólido, os azuis são líquidos e os vermelhos são gases. Então, olha ali, ó, nós temos 2 líquidos apenas de todos os elementos, 6, 7, 8, 9, 10. 11 elementos que são gasosos e o resto todo é sólido. E a tabela ainda em letra preta, letra branca, ela me mostra mais uma coisa. Ela me mostra que a letra preta, além de ser sólido, ele é natural. E a letra preta por fora, com branco por dentro, me diz que ele é sólido, mas que ele é artificial, porque ele tem aqui o número atômico acima do urânio, tá? Então, a minha tabela tem várias informações. Voltando para o exercício de vocês, a senhora pedia para comparar carbono, cobre, prata e chumbo, tá? Então, a gente precisava de uma tabela, ó. Carbono, cobre, prata e chumbo. Carbono, cobre, prata e chumbo. Esses vocês deveriam comparar. Qual era a primeira pergunta? O elemento com o menor número de camadas. O que a gente viu? Que quanto maior for o número de períodos, mais camadas ele tem. O período está relacionado com as camadas. Então, esse aqui, ó, tem 2 camadas. Esse aqui tem 4, esse aqui tem 5, esse aqui tem 6. Qual tem o menor número de camadas? O que tem o menor número de camadas é o carbono. Segunda pergunta, elemento que é usado nos espelhos. Nos espelhos se faz uma experiência com o reativo de Tollens, aonde a gente coloca a prata ali grudada num recipiente que pode ser até um papelão, tá? Um material. E essa prata, então, é que permite que a gente se veja no espelho. Então, quando a senhora pergunta o elemento que é usado nos espelhos, a gente escolhe a prata. Quando a senhora pergunta o metal usado nos fios de luz, o metal usado nos fios de luz é o cobre. Inclusive, a gente tem muitos problemas quando alguns aí resolvem roubar, né, esses fios de cobre para vender.
O elemento localizado no 6º período da família 14. Não era 6º período. Aqui é o chumbo. Ó, na hora de escrever, a senhora escreveu carbono ao invés de escrever chumbo. Então, aqui a gente tem o chumbo, PB, na letra D, tá? Depois eu arrumo. Então, ali é o chumbinho. Na questão de número 2, vocês têm o cloro como elemento. Então, a gente vai lá na tabela olhar ele, ó. O cloro tá aqui, família 17, tá? Tá ali meu cloro bem bonitinho, ó. O que que eu tenho, então, para responder? Número do grupo, 17. Nome dessa família. Família e grupo é a mesma coisa. Halogênios. Período que ele está, 3º. Classifique como metal ou não metal. Ele é amarelo, então ele é não metal. Eu também botei as outras 2 classificações dele aqui. Ele é ametal, ele é gasoso e ele é natural, tá? A única obrigatória era essa aqui do ametal, mas a senhora colocou as outras. Consulte sua tabela e classifique os elementos nos critérios solicitados. Então, a primeira coisa que eu vou pegar aqui é o hélio, ó. Olhando o hélio na tabela, pessoal, olha onde é que ele tá, ó. O hélio tá ali, tá? Ó, bem aqui. Então, o hélio, ele tá na família 18, ou seja, ele é um gás nobre, né? Ele tá pintado ali, ó, de vermelho, ele é um dos elementos gasosos, e ele tem número atômico menor que 92, então ele é artificial. Eu vou lá para minha tabela, então, e eu completo. Ó. Na natureza, ele é natural, ele tem número atômico menor que 92. Na propriedade geral, ele é um gás nobre. E o estado físico que ele é encontrado na natureza, ele é encontrado na forma sólida. Meu segundo elemento é o sódio. Então, eu volto lá para a tabela, vou procurar o sódio. O sódio está aqui, ó. O sódio está na família 1, na família dos metais alcalinos. O sódio, ele é natural, ó, porque ele é pretinho, ele é natural. E também ele é sólido, as 2 coisas. Então, eu volto lá para preencher, ó. Ocorrência na natureza, o sódio é natural. Propriedade geral, metal, ele está pintado de verde. Estado físico, sólido. Próximo elemento, titânio. Então, de novo, vou lá para a tabela e vou procurar o titânio, tá? O titânio está aqui, ó. O titânio está na família 4, no 4º período, pintado de verdinho aqui na parte da tabela. Então, ele é um metal. Ele também tem número atômico menor que 92, então ele é natural. E ele tá ali todo preto, então ele também é sólido. Lá vou eu, ó. Titânio, natural, metal e sólido. Promécio, tá? Promécio PM. O que eu vou ter para o promécio PM, ó? PM nessa tabela, ele não tá certo, ele é artificial. Nós temos como artificiais os elementos antes do 92, que são o 43 e o 61, que é justamente ele. Ele é artificial. Pintadinho de verde, ele é metal. Então, eu coloco lá, ó, artificial, metal e sólido, tá? Tudo isso estava naquela folhinha de vocês antes desses exercícios também, todas as explicações, né? Além daquelas que a senhora deu na live usando aquele PowerPoint. O bromo aqui, ó, família 17, tá? Ele é ametal porque ele tá pintado de amarelo. E aí eu tenho aqui, ó, natural, ametal e líquido, tá? Ele, então, completava o meu bromo. E acabava, assim, a tarefa de vocês, tá? Era isso que vocês tinham para preencher nesta tarefa da semana 18, ok? Alguma pergunta dessa tarefa? Alguém ainda com alguma dúvida de tabela periódica? Todos quietos, quer dizer que não.
Quem mais entrou? Vamos ver. Arthur Davis. Sim, Maria, já mostro as respostas para ti. Só um pouquinho. Tá, eu só vou completar a chamada aqui dos que entraram depois e eu não tinha visto. Então, entrou o Davis, o Arthur já estava, Bernardo não, Denner já estava, Gabriel Lacerda e Gabriel Campos, João, Lucas, Maria Clara, Maria Fernanda Leal, Marjorie, Pedro, Renata e Yasmin não estava na minha chamada. Muito bem. Vamos voltar lá, então, Maria. No teu material, aquele que a Sora entregou a semana passada, diz lá que líquidos só são o bromo e o mercúrio. São os únicos 2 líquidos. Diz que gasosos é o hidrogênio, o flúoro, cloro, bromo e os gases nobres, tá? Flúoro, cloro, bromo, oxigênio e os gases nobres. Então, na tua tabela de estado físico, ó, gasoso no primeiro, depois sólido, sólido, sólido e líquido no bromo, tá? Então, líquido é só o bromo e o mercúrio, são só 2 líquidos. Gasosos, todos os gases nobres ali, os 6, o hidrogênio, o flúoro, o cloro, o nitrogênio e o oxigênio. Então, ali, ó, gás, sólido, sólido, sólido e líquido. Fechou? Bom, material desta semana, tá? Material desta semana são as noções de ligações químicas. Depois dessas noções de ligações químicas, nós vamos fazer mais uma tarefa daquelas que a senhora chama de devolutiva. Então, toda vez que vocês verem a palavra devolutiva num material, já sabem que é obrigatório entregar de volta pela iônica, tá? Todo o resto que não está escrito devolutiva, a gente fica de novo com aquela situação. Quer mandar para a Sora pela iônica? Pode mandar. Tá? Tem estudantes que mandaram desde a primeira tarefa todinhas pela iônica. É obrigado? Não. Quando é que eu sou obrigado a mandar? Quando eu escrever no cabeçalho da atividade devolutiva. Escrevi devolutiva, mandei uma grade, vocês sabem que vocês têm que responder e devolver para mim como a resolução, porque aquilo faz parte da avaliação, tá? Então, semana que vem vocês vão receber uma devolutiva. Essa semana vocês receberam, então, uma atividade que fala em noções de ligações químicas, tá? Por que noções? Porque a gente não vai aprofundar esse estudo no 9º ano. Ele vai ser aprofundado no 1º ano do médio, tá? O que a gente precisa nesse momento? A senhora acabou de falar para vocês que esse grupo aqui, ó, o grupo dos gases nobres, ele é muito feliz, né? É um grupo que não faz ligações, que vive sozinho na natureza, um grupo que está satisfeito do jeito que ele é, então ele não faz molécula com ninguém, ele não se liga com ninguém. E isso despertou uma certa curiosidade, né, na química, de entender por quê, tá? E se descobriu o quê? Se descobriu justamente que esses gases nobres ali da família 18, eles são estáveis porque eles têm 8 elétrons na última camada. Isso é o que faz eles serem estáveis, tá? Então, é por isso, por terem 8 elétrons na última camada aqui, que esses elementos não vão se ligar com ninguém. Eles não vão fazer nenhuma ligação química, nem com ametal, nem com metal, porque eles já são felizes com esses 8 elétrons que ele tem.
tá? Que eles têm. O que acontece com todos os outros elementos da tabela? Eles não têm isso, então eles querem buscar isso. Eles vão atrás de buscar estabilidade química, tá? E aí, o que acontece? Para buscar essa estabilidade química, esses elementos, tá, se ligam, se combinam uns com os outros. Então, por que acontecem as ligações químicas? Porque os elementos querem ficar estáveis. Os elementos querem ter 8 elétrons na última camada. Os elementos querem atingir o octeto, tá? Então, por isso que os outros elementos vão se ligar. Então, o que é a ligação química? É uma combinação dos átomos, né? Quando eles vão fazer as moléculas, lembram que a gente estudou moléculas esse ano? Então, é uma combinação dos átomos com o objetivo de atingir esse octeto. É o motivo pelo qual, então, os outros elementos vão se combinar. Nessas combinações desses elementos, vão surgir 3 tipos de ligações, tá? Vão surgir as ligações metálicas, que vocês vão ver nos metais, por exemplo, uma estrutura de ferro, né, que vai fazer uma janela, uma sustentação de um prédio. Numa panela, né, de alumínio, por exemplo, vocês vão ver uma ligação que é feita apenas de um único metal. E também vocês vão ter ligações onde vocês têm ligas metálicas. O que são as ligas metálicas? É um metal com pelo menos um outro metal ou um outro material, aonde a maioria seja desse metal. Por exemplo, o aço, né? O aço, que também é usado em panelas e que não oxida, né, não enferruja, ele tem ferro e um pouquinho de carbono. O carbono não é metal. Mas como a maioria dali é ferro, a ligação se torna metálica. O ouro 18, né, que vocês usam para fazer joias, ele tem ali uma mistura de ouro, de cobre e de prata. Ele tem 75% de ouro, o resto é cobre e prata, né, os outros 12,5% de cada um, para poder, então, ter a dureza necessária para o ouro não amassar e para a gente poder usar, então, como joia. Então, as ligações metálicas, elas ocorrem entre os metais ou nas ligas metálicas com a predominância de um metal, tá? Esses metais, então, como é que eles ficam unidos? Esses cátions, que são os metais que vão perder os seus elétrons ou que gostariam de perder, eles ficam no centro e na volta deles tem um mar de elétrons, né? E esse mar é que mantém esses elementos, esses átomos unidos. Então, a ligação metálica, o que eu preciso saber agora? Que ela envolve os metais e as ligas metálicas. Isso é que eu preciso saber. O segundo tipo de ligação é a ligação iônica. Na ligação iônica, metal se combina com ametal. Então, essa ligação, o metal ele vai doar os elétrons dele para o ametal. E eu vou formar justamente aqueles íons que a gente estudou. O metal ele perde elétrons e vira um cátion, o ametal ganha elétrons e vira um ânion, tá? E nessas ligações, como existe uma força de atração muito forte entre o mais e o menos, né? Eles querem se atrair. Todos esses compostos formados de ligação metálica, eles vão ser sólidos no dia a dia de vocês. Um exemplo bem prático disso é o sal de cozinha, né? O sal de cozinha, ele tem o sódio, que é o metal, combinado com o cloro, que é um ametal. Então, eles se uniram por essa ligação iônica, eles estão fortemente atraídos, né? E de jeito nenhum eles querem se separar, tá ótimo para eles. Eles atingiram a condição de felicidade. A temperatura para vocês conseguirem derreter o sal de cozinha é de 800 graus. Em casa, nas condições que a gente tem, a gente não consegue, tá? Então, na ligação iônica, ó, o metal se combina com o ametal. Metal com ametal. Um perde, outro ganha elétrons. Na ligação covalente, quem é que se combina nela? Ó? Ametal se combina com ametal ou o hidrogênio se combina com ametal. Nessa ligação aqui, o que a gente vai ter? Não vai ter mais alguém dando elétron para o outro. A gente vai ter um compartilhamento de pares de elétrons. Cada átomo dá um par de elétron para esse compartilhamento. E eles passam a compartilhar, então, esse par e a contar o par para os dois.
Conta para um e conta para outro. E assim eles conseguem chegar nos 8 elétrons que eles querem do octeto. Um dos materiais que a gente tem ligado por ligação covalente é a água. Porque a água, pensem na fórmula, H2O. Ela vai ser isso aqui, ó, hidrogênio com ametal. Por quê, ó? Olha ali, ó. Olha onde é que está o oxigênio. O oxigênio está aqui pintado de amarelinho, tá? Então, hidrogênio com um ametal, eu vou ter, então, uma ligação covalente para a água. E a senhora botou outros exemplos aqui, gás carbônico, açúcar, são substâncias covalentes. Então, o que eles estão indo atrás? Eles estão indo atrás dos 8 elétrons na última camada, tá? Que é a nossa teoria do octeto. O átomo vai atrás de 8 elétrons na última camada. E isso é que define como é que ele vai fazer as ligações químicas. O que define é quantos elétrons ele tem. Então, a senhora botou aqui para vocês, ó. Quem é da família 1, metal alcalino, tem um elétron na última camada. O que ele vai fazer com esse um elétron quando ele faz a ligação iônica? Vai perder. E vai virar um cátion mais um. Quem é da família 2, quantos elétrons tem na última camada? Tem 2, mas é um metal. O que ele vai fazer? Ele vai perder esses 2 elétrons e vai virar um cátion mais 2. Na família 13 do boro, todo mundo que é metal lá naquela família vai perder 3 elétrons e vai virar um cátion mais 3. O que a senhora botou mais para vocês ali, ó? Carbono, família 14. Ele já tem 4 elétrons na última camada, mas ele não é mais metal, ele é não metal. Então, o que ele vai querer? Ele vai querer duas coisas. Ou ele vai querer ganhar 4 elétrons, se ele se combinar com um metal, mas se ele combinar com um outro igual a eles, ele vai querer compartilhar 4 pares. Porque ele já tem 4, se ele compartilhar 4 pares, ó, ele vai fechar os 8 elétrons que ele precisa. Se ele está na família 15, já tem 5 elétrons na última camada, ele já tem 5. Quantos pares ele precisa para fechar 8? Ó? 3. Se ele estiver na família 16, ele já tem 6 elétrons. Quantos pares ele precisa para fechar 8? Ó? Precisa de 2. E na família 17, ele já tem 7 elétrons. Então, ele vai precisar de um único par para fechar os 8 da última camada. Então, a senhora colocou aqui, ó. Esses 3 primeiros, que são metais, eles perdem os elétrons e se tornam cátions. E esses de baixo aqui, que são os ametais, ou eles ganham elétrons para se transformar em ânions, e para ganhar, eles precisam estar reagindo com metais. E quando eles se ligam entre eles mesmos, eles compartilham os pares até a camada fechar com 8. Então, se ele tem 4, ele precisa compartilhar 4. Se ele tem 5, 3. Se ele tem 6, 2. Se ele tem 7, 1. Tá? É uma matemática bem simples para a gente chegar no octeto. Tá? E aqui, ó, a Sora usou a mesma tabelinha que ela está usando lá para a gente verificar se a ligação acontecida aqui ela é iônica, ela é covalente ou ela é metálica. Então, quando eu pego ali a ligação do sal de cozinha, ó, NaCl, NaCl, o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar na tabela o Na e o Cl e ver o que eles são. Ó. Na, metal. Cl, ametal. Então, se eu tenho metal com ametal, que ligação é a do metal com ametal? Ó? É a ligação iônica, tá? Isso aqui vale vocês escreverem um bisuzinho, né? Iônica, metal mais ametal. Covalente, ametal mais ametal, ametal mais H. E aí vão procurando, fica fácil de fazer, tá? Então, iônica, NaCl, metal, ametal. CO2, eu vou procurar o carbono e vou procurar o oxigênio. Carbono e oxigênio, tá? Ó, carbono e oxigênio são ametais. Então, eu tenho aqui um ametal e outro ametal. Quando a minha ligação envolve 2 ametais, ela é uma ligação covalente. Ametal com ametal. Terceiro exemplo, ferro. Ferro é um metal. Se o ferro é um metal e eu só tenho ferro, automaticamente a ligação envolvida nele é a ligação metálica, a ligação do metal que está sozinho e das ligas metálicas.
Próximo, ó, ácido sulfúrico, tem o H, tem o S, tem o O. Então, o H, que forma um grupo sozinho, o S, que é um ametal, e o O, que é um ametal. Então, vocês têm hidrogênio com ametal, hidrogênio com ametal. Hidrogênio com ametal, ligação covalente. Alumínio e oxigênio. Alumínio e oxigênio. Olha ali, ó. Alumínio bem verdinho, oxigênio amarelinho. Metal e ametal. Metal e ametal. Então, a ligação é covalente. De onde é que a senhora está tirando isso? Exatamente daqui, ó. Tá? Olha ali, ó. Metal e ametal iônica. Ametal com ametal. Ou hidrogênio com ametal covalente. E lá em cima, ó, metal sozinho, metálica, tá? Então, é exatamente dessa explicação que a senhora está tirando. Inclusive, aqui eles estão com as mesmas cores da explicação lá em cima, tá? Ó, ouro 18. Ele é ouro, cobre e prata. Ele é ouro, 75%, cobre 12,5%, prata 12,5%. Misturei os três são metais. Que ligação é? Metálica. Glicose, aquilo que a planta faz para se alimentar. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Ó, hidrogênio está lá, carbono e oxigênio estão aqui. Então, é hidrogênio com não metais. Hidrogênio com não metais, a ligação é covalente. Nitrogênio, N2, ametal, e é ele de novo, é ele com ele. Então, é ametal com ametal. Ametal com ametal, a ligação é covalente. E o último exemplo do material, tá? Permanganato de potássio, é o K, o MN e o O. Então, a gente tem o K, que está aqui pintado de verde, o MN, que está aqui pintado de verde, dois metais ligados com o O, que é um ametal. Se a gente tem metal com ametal, a nossa ligação é iônica, tá? Então, a gente aplica esse conhecimento aqui, ó, metais e ligas, metal e ametal, ametal com ametal, hidrogênio e ametal, para ir procurando os elementos na tabela e então classificando as ligações, tá? E depois eu posso fazer perguntas para vocês, por exemplo, quantos elétrons tem na camada de valência do enxofre? Aí eu vou lá ver qual é a família do enxofre. Se o enxofre é da família 16, olha ali, ó, quantos elétrons tem na camada de valência da família 16? 6. Se eu pergunto para vocês, quantos elétrons tem na camada de valência do bário? Eu vou lá olhar o bário está na família 2. Então, eu venho aqui e eu já sei que na família 2 ele tem 2 elétrons na última camada, tá? Então, eu consigo saber quantos elétrons ele tem na última camada se eu conheço a família. E aí vieram os exercícios para vocês fazendo exatamente isso aqui. A senhora botou o resumo, ó. Metal com ametal, ametal com ametal, metal com metal, para vocês responderem que tipo de ligação é. Se é iônica, se é covalente e se é metálica, tá? E aqui vieram perguntas usando justamente essa informação que a senhora deu aqui das camadas de valência, né? Imagina, ó, do bário que a senhora tinha falado antes. O bário está na família 2, ele tem 2 elétrons. O que vai acontecer com esses 2 elétrons? Ele vai, olha ali, perder. Se o bário perdeu 2 elétrons, o que ele vira? Ele vira o Ba mais 2. Aquilo que a gente já fez. Lembra quando a senhora disse que a química ela vai se acumulando, né? Uma informação é seguida da outra. Se eu pego aqui o nitrogênio, a família 15, ele tem 5 elétrons na última camada, tá? Ele pode ou compartilhar 3 ou ganhar 3. Se ele compartilhar 3, não tem mais nem menos. Mas se ele ganhar 3, ele vai virar um N menos 3, certo? Então, eu tenho que ler com bastante calma o material para poder responder aqui o verdadeiro ou falso da número 3, certo? E aí,
encerramos o que vocês têm para a semana 15, já sabendo que a semana 16 será de devolutiva, tá? Quando a senhora diz de devolutiva, é aquela tarefa que vocês vão ter que devolver pela iônica, lá pelo planejador, com gabarito, com resolução, para poder, então, contar para a avaliação de vocês. Alguma pergunta? Mais alguém entrou? Não. Hein, meus amores? Alguma pergunta? Marjorie, Maria Clara, Arthur? Não, tá tudo certo. Tudo certo? Aham. Ai, que bem, tá? Então, não esqueçam, essa semana não é obrigado a postar, tá? Essa atividade não é obrigada. Todas as atividades que não são obrigatórias, elas podem ficar no caderno, corrigidas. Depois, obviamente, eu vou olhar, né? Um dia ainda dentro desse ano a gente vai conseguir se encontrar, e aí eu vou olhar as atividades. E vá que a gente não consiga, mas que a gente vai arrumar uma forma dos cadernos chegarem até a gente para corrigir, não sei, né? Então, essas atividades elas vão ser usadas na avaliação de vocês, mas as obrigatórias são as que vão com a palavra devolutiva. Então, já se preparem para a semana que vem, que tem mais uma. Renatinha Polo, como estão as coisas? Tudo bem? Entendida essa matéria de hoje? Sim ou não? Pode ser pelo chat, se está com vergonha de abrir o microfone, tu vai ver que voltou a dormir. Sim. Né? Pode ser, perguntei para a Renata, daí ela não responde, acho que ela ligou o microfone e foi matar a aula. Aliás, entrou ali e foi matar a aula, ó, se escondeu. Pode ser, hein? Agora é assim que se mata a aula, não é? Você bota ali a carinha, o microfone fechado e tchau para vocês. Bom, então, a semana que vem a gente se encontra de novo numa live. Se tiverem alguma dúvidas ou uma dúvida só, mandem para a Sora, tá? Quando for dúvida, oriento sempre a escrever pelo mural, porque daí a gente entra e enxerga, tá? Dúvida. Então, dúvida, escreve sempre pelo mural. Ah, tô com vergonha de me expor ali no mural. Aí coloca, Sora, deixei uma pergunta para ti no planejador. Aí eu vou lá olhar. Tá? Já são muitas semanas, então tem vezes que o aluno deixa a pergunta de uma coisa que ele foi corrigir só agora e que está lá 3, 4 semanas para trás. Eu não volto lá para olhar, pessoal, não tem nem condições de fazer isso, tá? Então, qualquer dúvida, vocês deixem ali para mim, que a gente tira a dúvida de vocês, tá? Semana que vem, então, nos vemos por aqui. Se cuidem, fiquem em casa, tá? Até a próxima. Tchau! Ora, Oi! tchau, Sora. Tô cuidando uma coisa de propósito. Ela dormiu mesmo. Ela entrou e não interagiu. Uhum.